Bloco do Nilton está aqui hoje na casa do atleta Ricardo Pellegrini. Ricardo é um cara que eu vi o perfil dele na rede social, lá no Facebook, e falei, pô, um dia eu tenho que bater um papo com esse cara e trazer a história dele aqui pro blog do Nilton. E hoje a gente teve o prazer de estar agendando, vamos estar aqui batendo um papo descontraído aqui com o Ricardo. Ricardo, prazer estar aqui na sua casa. Prazer todo meu, estar recebendo a gente aí. Começou nas artes marciais com quantos anos, Ricardo? Eu comecei com 10 anos no judô. E pratiquei judô dos 10 até os 17 anos. Depois, devido a alguns problemas que eu tive no joelho, eu passei a conhecer o jiu-jitsu. E depois que eu conheci o jiu-jitsu, eu me apaixonei pela arte e a gente está aí nessa caminhada, nessa trajetória vitoriosa aí, graças a Deus. O que te levou a praticar judô? Porque geralmente quando um menino começa a praticar uma arte marcial, o pai leva porque ele é gordinho, ou porque ele é problemático na escola, em casa, briga muito com os coleguinhas. O que levou os seus pais a estarem te levando para o judô? Rapaz, eu era um cara que eu sempre fui, assim, a minha infância, eu fui um adolescente problemático, gostava muito de brigar na rua. E tinha um amigo meu que ele começou a fazer judô. E um dia ele me convidou para fazer uma aula experimental, meu pai gostou da ideia, eu fui e desde então nunca mais parei com esporte. E depois você foi pro jiu-jitsu, e está até hoje no jiu-jitsu. E assim, eu vi alguns flashes de algumas lutas suas. Me parece que teve até uma luta sua no canal Combate, né? Isso, a gente participa de várias competições a nível nacional e até nível internacional. Né? No ano passado, eu fechei o ranking de uma das maiores federações de jiu-jitsu do Brasil, a SJJ-SAF, em primeiro lugar do ranking, na categoria peso médio master, e fiquei em segundo colocado na categoria geral, entre adulto, juvenil, todos os atletas da faixa roxa no Brasil e no mundo. E esse ano a gente já começou com 4 títulos, né? 3 meses, 4 títulos. Estamos aí tentando a seletiva aí de uma liga árabe, para ver se a gente consegue realizar 2 sonhos aí. Daqui a pouco nós vamos estar falando desses títulos, dessas medalhas aí. Assim, de início, como é que é a trajetória do Ricardo Pellegrini? Quem foi o cara que te inspirou, aquele cara que você olhou e falou, pô, quero ser igual esse cara um dia? Quem foi seu primeiro treinador? Olha, Nilton, essa é uma pergunta muito bacana, né? Uma pergunta que a gente, sim, quando eu vou falar dessas 2 pessoas, né, a gente chega até a ficar um pouco emocionado. Meu primeiro professor de judô foi o Lucas Correia Reis, né, ele é da cidade de Varginha. Ele foi um grande atleta, competidor, inclusive saiu até uma matéria dele que ele foi lesado na seletiva de Atlanta, né? Ele tinha índice para ele, ganhou do Flávio Canto e não foi devido a algumas circunstâncias de patrocínio. Então ele foi meu primeiro professor, foi o cara assim que sempre me incentivou e é um cara que eu sempre vou agradecer pro resto da vida. E o meu professor de jiu-jitsu, ele é Marcelo Cardoso, né? Que ele foi um dos primeiros professores de jiu-jitsu do sul de Minas a difundir o jiu-jitsu naquela região. E eu tenho uma consideração muito grande por esses 2 mestres, né? Apesar de hoje eles estão um pouco distantes, mas eles são as 2 pessoas que eu tenho a maior admiração e maior respeito nessa trajetória. Cara, você falou aí da falta de patrocínio do seu mestre ter ido disputar com o Flávio Canto lá. O cara que é o bambambam hoje da arte marcial no Brasil, o cara é conhecido mundialmente. Patrocínio é o maior adversário de um atleta hoje que pratica arte marcial? Com certeza o patrocínio é a maior dificuldade. Na verdade, deixa eu corrigir a pergunta, a falta de patrocínio, né? Porque o que a gente vê aí no esporte amador em si é que poucas empresas, poucos órgãos públicos, eles investem verdadeiramente no esporte, não investem no esporte amador. Então a falta de patrocínio é o maior adversário de um atleta amador hoje? Nilton, com certeza hoje a falta de patrocínio é o maior desafio que um atleta tem que superar. Eu falo para você, depois a gente vai estar falando dos títulos, eu falo que 90% das minhas viagens, das minhas inscrições para as competições, eu particularmente tive que arcar sozinho com todas elas. Então, assim, para a gente estar sendo ranqueado, para a gente estar podendo competir esses campeonatos lá fora, entendeu? Geralmente tem um custo. Por exemplo, o Mundial da Califórnia do ano passado, eu estava ranqueado para ir como atleta número 1 da SJJ-SAF. Eu não fui por falta de recurso,
né? Eu tenho um projeto social em Ervalha, eu preferi optar naquele dinheiro que eu iria gastar para essa viagem, de eu estar dando oportunidade para esses garotos lá de Ervalha estar podendo participar de campeonatos regionais. Então, assim, a gente fica triste porque, assim, eu poderia estar representando a cidade de Manhuaçu, ou até mesmo a cidade na qual eu morava antes, nessas competições internacionais. E às vezes o que atrapalha a gente não é o falta da gente estar ranqueado, às vezes é a falta de patrocínio mesmo. Às vezes vão atletas que são bem menos preparados que a gente, mas devido ao patrocínio no estado ou na cidade a qual o atleta se encontra, às vezes isso é mais fácil, mas aqui na nossa região, infelizmente, é uma dura realidade para um atleta amador, assim. A falta de patrocínio, ela é... Rapaz, é uma coisa tão interessante que eu fico vendo, assim, eu sou um cara muito frequente na rede social, eu vejo uns caras que são verdadeiros mestres, a gente vê o Cleitinho lá da academia, acho que você até treina lá com o Cleitinho. Treino com ele, quem mansou treino com ele. A gente vê o Reginaldo, que é segurança lá na Caixa Econômica Federal, os caras são atletas de ponta, mas às vezes por falta de patrocínio, que é o mesmo problema seu, inclusive, eu acho que hoje vocês são, vamos dizer assim, você hoje, o Cleitinho, o Reginaldo e o Patão, vocês hoje estão num patamar que a gente olha e fala assim, por que o poder público não investe nesses caras? Por que não existe um projeto hoje, um Bolsa Atleta, por exemplo? Inclusive é um projeto que eu tenho, é um projeto que eu já até disponibilizei para alguns vereadores, para poder estar entrando nesse projeto na Câmara, e alguns vereadores, até o vereador Gilson César, se disponibilizou a estar entrando comigo para a gente poder colocar esse projeto lá. Eu acho que essa entrevista pode ser um marco até para a gente poder estar buscando essa iniciativa do poder público aí, porque esse projeto Bolsa Atleta hoje pegaria os caras de ponta como você, o Cleitinho, o Reginaldo, o Patão. Tem um outro menino também que eu não me lembro o nome, que treina com o Patão lá. Ele foi campeão também recentemente, Jordan, me parece, é isso? Eu não tenho, eu conheço Patão e alguns atletas, mas eu não me recordo. Pois é, tem um menino lá que eu até vi ele treinando, um menino bom, rapaz. Então, de repente, essa entrevista aqui, ela vai mobilizar o poder público, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, e quem sabe pode se lançar, sugerir para a Prefeitura esse projeto lá do Bolsa Atleta, e a Prefeitura pode começar a estar investindo em vocês. Exatamente. Ô Nilton, a título de informação, nós disputamos o Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. Nós fomos representando a cidade de Manhuaçu, né? Para você ter uma ideia, entre 72 equipes no Brasil todo, nós conseguimos um marco histórico para a cidade de Manhuaçu. A nossa equipe conseguiu levar o nome de Manhuaçu a ser a 5ª equipe melhor do Brasil. Sério, cara? A 5ª equipe melhor do Brasil. Quem quiser conferir pode entrar no site lá, só digitar no Google. Confederação Brasileira de Lutas Profissionais, Campeonato Brasileiro Ex-Combat. Foi realizado na cidade de Vitória. Então a gente conseguiu ser a 5ª equipe, a 5ª maior equipe do Brasil nesse evento. Então, assim, devido à quantidade de atletas que nós levamos, porque tinha equipes lá que tinha 20 a 30 atletas mais do que a nossa equipe. Então, assim, no Manhuaçu em geral, esses atletas que você falou, Patão, Cleitinho, entendeu? E outros mais, entendeu? A gente vê que Manhuaçu tem o potencial para a gente estar aí disputando os grandes eventos no cenário nacional e até internacional das artes marciais. E realmente o que falta é isso, é o apoio. Você hoje como atleta manhuaçuense, podemos dizer que hoje você é um atleta manhuaçuense. Quando Isso. você vai, você tem representado a nossa Isso. cidade. Você hoje como morador de Manhuaçu, porque você escolheu Manhuaçu para viver. O que você acha que precisa ser feito para mudar essa história do jiu-jitsu em si, da arte marcial, do esporte amador na nossa cidade? Sabe, eu acho que a primeira coisa que deveria ser feita dentro da cidade é realmente um projeto que apoiasse esses atletas que já têm um destaque nacional e até mesmo internacional, para que a cidade de Manhuaçu ela possa ser visível perante essas entidades, entendeu? Para que a gente possa chamar a atenção até da grande mídia para os atletas locais. Então, por exemplo, assim, no mês retrasado, eu fiz uma matéria que eu saí no GE, no Globo Esporte Regional da Zona da Mata, Juiz de Fora. Então, agora a gente já está marcando
Já estão marcando outra entrevista para a gente falar da seletiva de Abu Dhabi que vai acontecer no Rio de Janeiro. Então, de acordo com essas coisas vão acontecendo, a gente vai trazendo uma visibilidade para a cidade e às vezes algum empresário também possa ter interesse em estar patrocinando um atleta local, colocando um outdoor, às vezes as torrefações, os escritórios de corretagem de café, as grandes indústrias, às vezes ao invés deles gastarem um dinheiro grande trazendo artistas de fora, às vezes eles podiam incentivar e usar a imagem dos atletas local. Seria uma forma da gente estar levando o nome de Manhuaçu e dando visibilidade também à marca, aos patrocinadores e principalmente à cidade. Eu acho que, como você falou desse projeto, seria um projeto muito bacana e que eu tenho certeza que trazia um grande retorno para a cidade de Manhuaçu. É bacana. Eu acho até interessante a sua colocação a nível de empresário, do setor comercial, porque é o seguinte, você falou que você tem um projeto social em Ervália. E hoje aqui em Manhuaçu, você não tem hoje um projeto social que você possa olhar e falar, pô, esse moleque aí vai longe, esse moleque aí tem futuro, esse moleque aí é diferenciado. Hoje o que a gente tem ali de esporte em Manhuaçu, mas é o futebol, né? A gente tem o Boston City aí hoje, que o Renato Valentim veio lá dos Estados Unidos, ele vai estar investindo no Boston City, tem a meninada tá lá já, até tivemos lá outro dia, e o filho do Tipo Mineiro, que foi jogador do Botafogo, um cara respeitado no cenário de futebol, estava lá fazendo teste para tentar entrar num time de Manhuaçu. Então eu acho que tanto no jiu-jitsu, como no taekwondo, no judô, eu acho que nós tínhamos que trazer essa referência para Manhuaçu, né, cara? Olha, eu falo que uma cidade que ela investe no esporte, ela nunca vai se arrepender num futuro bem próximo. Né, como você está falando assim, né, para você ver, um atleta, filho de um jogador profissional, já está aqui querendo fazer uma peneira para entrar num clube da cidade. Da mesma forma, é com as outras atividades esportivas. Então, quer dizer, se a gente começar a se fortalecer esportivamente no cenário esportivo, dentro da cidade, apoiando os atletas que representam a cidade, daqui um dia eu tenho absoluta certeza que outros empresários de fora da nossa cidade, eles estarão vindo aqui também apoiar nós como atleta local aqui e até mesmo para agregar valor à marca deles. Então, assim, mas se a gente não é valorizado dentro da nossa própria cidade, como que um empresário de fora, ou às vezes até uma empresa de fora, ela vai acreditar no nosso trabalho? E uma coisa que eu falo, quando a gente fala de projeto social, eu falo para você, no meu projeto social lá eu tenho atletas que eu tenho certeza que se a gente tivesse um recurso pequeno, entendeu? Tenho certeza que seriam atletas assim, que alavancariam, entendeu? O comércio local da cidade. Para você ter uma ideia, hoje a gente fala assim, o jiu-jitsu hoje ele é muito forte no Pará, por causa de 3 atletas, o estado do Pará ele é conhecido. A gente vê ali José Aldo, Ronaldo Jacaré, saíram tudo de cidades menores do que Manhuaçu. E hoje essas cidades elas são conhecidas no mundo por causa de quem? Por causa desses atletas. É verdade. Então, assim, a falta de apoio, ela é muito grande, infelizmente. O seu projeto lá em Ervália, hoje são quantos meninos que você trabalha lá em Ervália? Hoje são aproximadamente 35 crianças carentes, né? Isso aí, Ricardo, tem um custo mensal, é lógico. Se você quiser falar, expor, até para a gente poder estar angariando hoje aí, buscando patrocinadores para um projeto social, que talvez você, o Cleito e outros atletas mais de ponta de Manhuaçu possam estar fazendo. Quanto que é o seu gasto mensal hoje com esse projeto social em Ervália? Olha para você ver, Nilton. Eu vou te dar um exemplo do meu projeto social em Ervália, mas a gente tem um projeto social aqui dentro do Manhuaçu, em Realeza, com um cara que é aluno do Cleiton. Então, ele tem um projeto social lá, que ele toca esse projeto social sozinho, com a ajuda do Cleiton, com a ajuda dos atletas ali da academia. Eu mesmo, quando posso, eu faço doação de faixas, né? Outros ajudam com kimono. O Cleitinho faz doação dos tatames, que está lá nesse projeto, é do Cleitinho. E tem o Davi, que é aluno do Cleiton, que dá aula lá nesse projeto. Então, assim, mas voltando, falando do meu projeto. O meu projeto eu trabalhava com 35 crianças do CRAS, indicadas pelo CRAS ou indicadas
pela juíza. Ou seja, criança que estavam naquela linha tênue da marginalidade. Crianças até com problema. Tinha crianças que elas são indicadas pelo juiz da comarca de Ervália e a gente tem esse tipo de criança dentro do projeto. Então, o projeto eu recebi uma ajuda de custo da prefeitura de R$ 690. Então, eu dava essas aulas para as crianças, né? Recebi esse valor de R$ 690. Quando eu tive que vir para Manhuaçu a trabalho, e hoje eu me resido aqui, pretendo ficar aqui por bastante tempo. Até Manhuaçu, quantos anos, Ricardo? Eu conheço Manhuaçu tem 14 anos. Agora que eu tô a Manhuaçu mesmo, vai fazer 7 meses. 7 meses. Não vai embora mais não. Não vou. A água de Manhuaçu. Eu pretendo ficar aqui por um bom tempo, porque tá pertinho de Ervália. Aqui você falou de Manhuaçu. Você está de Manhuaçu há quanto tempo, Ricardo? Olha, eu já estou há 8 meses em Manhuaçu, né? Escolhi Manhuaçu porque é uma cidade que me dá uma certa estabilidade financeira, me dá condições de até mesmo estar angariando fundos para a gente estar participando desses eventos e dessas competições. Rapaz, eu vi essas medalhas e tal. Aproximadamente quantos títulos você tem hoje na sua carreira de lutador de jiu-jitsu? Ô Nilton, hoje para mim te enumerar os títulos é muito difícil porque nesses últimos, eu posso dizer que são muitos títulos. Se eu for enumerar, a gente ia perder um grande tempo. Mas eu vou falar. 2017 para cá. Eu vou falar assim do ano passado para cá. Do ano passado eu fui campeão brasileiro, categoria absoluto, pela Liga Brasileira de Jiu-Jitsu. Categoria absoluta, geralmente são competidores mais fortes, né? Eu já cheguei a lutar, eu peso 78 quilos. Na categoria absoluta, eu costumo lutar com atletas de 120 quilos, 118 quilos. Também, né? Você tem 1,60 m. Até na categoria mesmo, eu já luto com os caras maiores que eu. Você tá doido. Mas depois eu vou passar uma foto aí para você ver. O primeiro campeonato que eu competi pela cidade de Manhuaçu, eu fui campeão na categoria e fui campeão no absoluto também. Eu lutei com um cara de 1,95 m na final. 120 quilos. Ganhou do cara? Ganhei. Não, fala a verdade. Não, ganhei. Graças a Deus eu fechei. 1,60 m, 1,95 m. Tá registrado para quem quiser assistir a luta lá no meu Facebook, tem uns trechos das lutas lá. Vamos levantar aqui, ô Ricardo, olha só. O cara tem 1,60 m, eu tô com 1,80 m, 126 quilos. Qualquer pessoa que olhar nós dois aqui no fight aqui vai falar, pô, o Nilton vai quebrar o cara. Aí o cara vai encarar um sujeito pequeno assim, toma um cacete, toma um couro, que não vai perder até o rumo de casa. Então assim, eu fico feliz de estar ouvindo isso, porque nem sempre, né, os Golias vão vencer os Davi. Exatamente. Bacana a história do Ricardo e tal. E a gente de pé aqui dá para ter uma noção assim, do que é a arte marcial. A arte marcial é uma coisa muito interessante, muito bacana. E eu, particularmente, me arrependo de não ter lutado, Ricardo. Eu, quando eu era menino, tinha uns 14 anos, e tinha um mestre de capoeira lá perto de casa. Eu nunca gostei de perder, cara. Aí o cara cismou de ensinar capoeira para os meninos. Ele ficou de cabeça para baixo e me mandou chutar a cabeça dele. Quando eu fui chutar, o cara virou e me derrubou, eu caí. Eu andei com uma peixeira 3 dias para matar o cara, rapaz. Tá doido. Eu não queria perder pro cara de jeito de ouro e tal. Então, assim, é muito bacana a arte marcial, que ela dá pro cara esse equilíbrio, né? Igual você fala que você era um menino problemático e tal. Hoje você tem know-how, você tem experiência para ensinar para os meninos do seu projeto como eles devem se comportar diante de uma provocação. Ô Nilton, aproveitando o gancho que você está falando, é uma coisa interessante. É que hoje, por exemplo, quando eu vou competir no Rio de Janeiro, a gente já tem um conhecimento, né? Então eu chego no Rio de Janeiro lá, muitos atletas já me conhecem, a gente tem um conhecimento em Vitória, às vezes vou para São Paulo. Mas quando a gente vai para um evento, quando é um primeiro evento que a gente vai participar, uma coisa que me chama muita atenção é o que você falou, né? Às vezes quando a gente está ali na hora do cage, que o cara fala assim, ele olha para mim e fala assim, esse que é meu adversário, geralmente as pessoas que ficam no corner dele, é essa sensação que tem. Entendeu? Até no último campeonato no Rio de Janeiro, eu fui com a minha namorada, ela filmando a luta, e eu fui competir essa competição sozinho, e ela filmando, e a academia do cara todinha lá, na final. E quando eu entrei no campeonato, eles falaram, aquele cara ali que vai lutar com o Patrick? Falei, coitado, o Patrick vai matar ele. E só que na hora que entra dentro do tatame é só eu e ele, né? Aí as coisas ficam diferentes, né? A gente
a gente se esforça bastante para a gente chegar nas competições e estar surpreendendo. E nessa trajetória aí, cara, de 2017 para cá, a gente começou a falar dos títulos. Os títulos, assim, que você hoje olha e fala, meu Deus, como que eu consegui esse título? Que bacana, que orgulho que eu tenho de ter essa medalha aqui na minha cara. Cara, ó, eu tenho campeonato brasileiro, categoria absoluta, campeonato sul-americano, categoria absoluta, Brasil Open, tenho o campeonato mundial da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, que eu fui campeão. São muitos títulos, são Rio Challenge, que é Grand Slam internacional. E agora, esse ano, que eu peguei a faixa marrom no começo do ano, já comecei a estrear na faixa marrom com o pé direito. Foram 4 eventos em 3 meses. Né? Eu posso falar que desses 4 eventos, existe um evento que é um dos eventos mais cobiçados por todos os atletas no Brasil e fora do Brasil. Inclusive, ainda fiz a final contra um iraquiano, entendeu? Um iraquiano de Bagdá. E graças a Deus eu pude sair vencedor. É uma liga árabe, né, que realmente está alavancando o nome do jiu-jitsu. Esse evento foi onde? Ele foi em Guarapari. É um evento internacional. Então, quer dizer, os melhores atletas de jiu-jitsu do Brasil estavam competindo nesse evento e eu tive a oportunidade de me sagrar campeão, representar a cidade de Manhuaçu e trazer esse título para cá. Agora vai ter a segunda fase, que é no Rio de Janeiro, e a gente está aí tentando almejando uma vaga para a gente ir para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Inclusive, fica aí, né, para os comerciantes aí, para os empresários, ó. Rapaz, está aqui, ó. Tem potencial, tem know-how, tem história, tem conhecimento da arte e está precisando aí de patrocínio para poder estar viajando. Para qual país que vai ser, Ricardo? Olha, eu tenho uma meta aí, eu tenho 3 objetivos para esse ano. 2018? Eu queria... 2018 mesmo. Eu queria tentar alcançar pelo menos 2. Né? Tem o Campeonato Europeu, que vai ser realizado em Portugal. Vai ser daqui a 2 meses. Eu já tenho índice desse campeonato pelo fato de ser primeiro do ranking da SJJ-SAF. Tem o Mundial na Califórnia, em Long Beach. E tem essa seletiva que é para Dubai, um campeonato dos Emirados Árabes Unidos. Então, assim, as minhas chances dentro da minha categoria, eu posso falar para você com toda certeza que eu tenho total condição de subir no pódio e, se não brigar ali, pelo título. Porque hoje o melhor jiu-jitsu que existe no mundo é o jiu-jitsu brasileiro. Eu vejo, eu assisto muito combate, cara. Hoje a gente vê que os grandes professores de jiu-jitsu, eles se encontram nos Estados Unidos, se encontram no Catar, se encontram na Europa, mas ainda o celeiro do jiu-jitsu mundial ainda continua sendo o Brasil. Eu assisto muito o canal Combate, o que eu vejo? Quando um brasileiro vai pro chão no MMA, geralmente ele vai botar o cara para dormir, vai finalizar o cara ali, porque no chão o brasileiro realmente ele é diferenciado, né, cara? Uma coisa bonita do jiu-jitsu é isso, cara. O jiu-jitsu te dá a oportunidade de você vencer adversários teoricamente mais fortes e mais pesados que você, né? Então o jiu-jitsu ele é uma arte marcial que ela é completa. Entendeu? Ela te dá essa possibilidade de você vencer um adversário mais forte usando a técnica. Qual foi o cara hoje, vamos dizer assim, o cara mais forte que você enfrentou, que você pensou, pô, esse cara vai ser difícil de eu duelar com ele aqui? Olha, eu tenho 2 caras que... Primeiro foi esse campeonato absoluto que eu ganhei na cidade de Patinga. Foi o primeiro campeonato que eu lutei pelo crédito. Porque quando você vê o tamanho do adversário, geralmente você assusta. Né? Depois eu vou estar disponibilizando as fotos para você estar colocando na matéria do pódio e até da diferença de tamanho minha para ele. Então foi uma luta dura, mas foi uma luta que eu entrei motivado, que eu queria sair vitorioso dela, porque eu sabia que ela podia dar uma alavancada na minha imagem. E uma outra luta que foi muito dura foi uma luta até que eu perdi por reclamação. Né? Eu lutei com o Nato Erlang, que é um atleta do Rio Grande do Sul. Ele é primeiro colocado em quase todas as federações mundiais. E eu tive a oportunidade de lutar com ele no Rio de Janeiro. Então ele é um atleta que, para você ter um nível do jiu-jitsu dele, ele já viajou mais de 20 países competindo. Então ele tem um apoio muito forte da Secretaria de Esporte do Rio Grande do Sul, da cidade a qual ele
aonde ele mora, onde ele vive. Então, assim, isso dá essa condição para ele estar disputando esses eventos. Então, assim, a gente teve essa luta. Infelizmente, nessa luta eu saí derrotado por reclamação, mas foram essas as duas lutas mais difíceis que eu já tive na minha carreira. Você já lutou em quantos países hoje, cara? Já lutou em algum evento internacional? Eu já participei já fiz competições em 3 países. Todas essas competições que eu fui, eu me sagrei campeão. E só que assim, igual eu te falo, às vezes a gente consegue um apoio da passagem, às vezes você tem um patrocínio da estadia, mas mesmo assim sempre você tem que estar arcando com alguma coisa. Às vezes você ganha passagem para estar indo para um país, mas lá você vai ter que gastar com alimentação, com táxi, com despesa de hotel, e isso é uma coisa que fica, para mim, na minha circunstância, na minha circunstância financeira, é uma coisa que aperta. Então, assim, se eu tivesse um apoio, Nilton, com toda certeza e com toda a franqueza do mundo, eu teria certeza que eu colocava o Manhuaçu nos maiores eventos de jiu-jitsu do mundo e sempre brigando ali para ser primeiro, segundo ou terceiro colocado. Eu acredito nisso aí. Inclusive é o seguinte, cara, eu sempre argumentei assim na roda de amigos e tal. Hoje você tá lá junto com o Cleitinho no CTC, Academia do Cleitinho. Eu acho que o poder público de Manhuaçu já passou da hora de adotar aquela academia, de investir naquela academia, porque é o seguinte, cara, não adianta você pegar o Cleitinho, levar em Câmara de Vereador no final de ano e dar negócio de honra ao mérito pro Cleitinho, não. Porque isso não... Para sobreviver, o esporte amador precisa de money, de dinheiro. Então, assim, que os 17 vereadores hoje se unam lá e cobrem do poder público que adote aquela academia, que adote o Ricardo Pellegrini aqui, que é um cara que eu estou passando a conhecer e porque eu tenho tido respeito, que adote o Cleitinho, que adote o Reginaldo, que luta lá no, acho que Taekwondo, me parece, que adote o Patão. Então, assim, cara, não adianta ficar levando o cara para a Câmara de Vereador para ficar dando papel para ele, não. Pega o papel que o cara quer, é o papel colorido. Pega a academia, adota a academia, vamos investir ali, que eu tenho certeza que o retorno para Manhuaçu vai ser muito grande. Eu vejo a prefeitura dando dinheiro para um monte de pica-fumo aí, nego ganhando 1.000 conto, nego ganhando 500 conto aí, sem fazer merda nenhuma. Então vamos investir no que realmente faz a diferença na cidade. O Ricardo falou uma coisa aqui, eu endosso as palavras dele, que não só os empresários, os comerciantes de Manhuaçu, os caras das torrefações de café, mas também os 17 vereadores invistam no esporte amador, no jiu-jitsu de Manhuaçu, porque se cada vereador, são 17, se cada vereador conseguir levantar para o esporte hoje, Ricardo, R$1.000 por mês, vai dar 17 mil. 17 mil você levanta talento demais na cidade. E outra, tira menino da marginalidade, porque o esporte ele tira o sujeito da marginalidade, a realidade é essa. Tanto que você falou do seu projeto social de Ervalha. Ô Nilton, deixa eu te falar uma coisa para você. Nesse campeonato brasileiro que a gente foi, primeiro eu gostaria de parabenizar o trabalho que o Cleitinho ele desenvolve dentro da academia dele. Porque ali, realmente, quem entra para fazer jiu-jitsu ali, ele já tem que estar com essa mentalidade na cabeça, que ele vai competir. Não importa a idade que ele tenha, se ele está um pouco acima da idade, se ele está começando, o objetivo sempre vai estar sendo levar essas pessoas para competir. Porque o que motiva a gente treinar é você querer ter algum objetivo. Então, por exemplo, assim, é igual você falou, às vezes tem gente que entra para emagrecer, mas eu já vi que muita gente que entrou para emagrecer e já foi competir já foi para a sua primeira competição e tomou amor para aquilo e quer voltar a competir de novo. Então, deixa eu te falar, no Campeonato Brasileiro, nós deixamos na nossa academia, no mínimo, 10 atletas que eu tenho certeza que poderia ser campeões brasileiros. Ou então podia estar subindo ali primeiro, segundo ou terceiro colocado. Eu estou te falando isso aí com toda a certeza do mundo. E esses atletas eles não foram competir porque eles não tinham dinheiro para pagar a inscrição. Então, para você ver, hoje a gente podia estar voltando ali, a gente podia estar brigando para ser a terceira ou a segunda melhor equipe do Brasil. Então, assim, às vezes a gente não conseguiu tal feito devido à falta de patrocínio desses atletas não conseguirem arcar com as suas inscrições. Rapaz, realmente são muitos títulos, cara. Tô vendo as medalhas aqui, ó. Cada medalha dessa aí é muito sofrimento, né, cara? Cada medalha dessa aí é uma história, né? Cara, cada medalha aqui tem uma história, viu? Tem uma história de dificuldade
e no final aquela alegria de você ter conseguido conquistar, né? Porque... A mais difícil, qual foi a mais difícil aí, Ricardo? Ó, a mais difícil foi a final do Absoluto Brasileiro. É que você falou que lutou com um cara de 195 não, quilos lá, essa né? é porque eu fiz mais lutas nelas. Ah, tá. Né? Esse evento eu fiz 9 lutas em um dia. Venceu as 9? Venci as 9 lutas. 6 por finalização. 9 lutas no mesmo dia? No mesmo dia. Meu Deus. Eu vou participar também do Campeonato Brasileiro da CBJJ. No último campeonato que eu disputei em Barueri, tinha 48 atletas na minha categoria. Mas tem chave que chega a ter até 130 atletas por categoria. Deixa eu ver o peso aqui. É bem pesado mesmo. Rapaz, é coisa bacana mesmo. E aí não tá todas não, viu? Tá faltando? Tá, tem 4 que tá lá no CTC. Brasil Open, isso aqui a gente vê muito na televisão, né? Brasil Open. Bacana, cara. Bacana, Brasil Open é luxo. Tem a seletiva para Abu Dhabi, tem o sul-americano. Pesado, viu? Muito pesado. Ô, Ricardo, a gente que tá concluindo esse papo aí, cara. Isso. Parabéns aí por essa trajetória bonita. Quando eu vi a sua história no Facebook, falei, pô, tem que trocar ideia com esse cara, porque o cara é diferente. A gente estando aqui agora, a gente vê que realmente você tem uma energia do bem, um cara do bem. Obrigado. Mesmo. E é prazer para mim estar trazendo o blog do Nilton aqui na sua casa hoje, vendo aí a sua história, cara, em cada medalha dessa aí, a gente vê a sua história escrita. Então, assim, cara, o que eu peço para Deus, o que eu peço para o poder público, para os empresários, vamos investir no cara. O cara é bom, o cara está aqui para poder valorizar a nossa cidade, para fazer Manhuaçu ser reconhecida aí a nível nacional, internacional, a nível mundial. Então, assim, é o recado que eu deixo e disponibilizo para você, Ricardo, a nossa lente aí, para você poder estar fazendo o apelo, para você estar agradecendo a alguém que você queira agradecer, para a gente poder estar encerrando aqui esse papo gostoso que a gente teve aqui na sua casa. Pois é, Nilton, eu sou muito grato à sua presença aqui na minha residência, né, para a gente estar mostrando um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve, das nossas dificuldades. E eu queria fazer um apelo aí para os empresários, para os vereadores, para o poder público daqui da cidade de Manhuaçu, para que realmente possa aí estar incentivando o esporte local. Eu tenho certeza que uma administração que ela investe no esporte local, ela colhe os frutos delas por longos e longos anos. E também gostaria de agradecer algumas pessoas, né? Essas duas em particular, novamente, que é meu professor Lucas Correia Reis, que está na cidade de Varginha, Marcelo Cardoso, que se encontra hoje no Rio de Janeiro. Gostaria também de agradecer algumas empresas que já me ajudaram, como a Aquarela, da empresária a Dona Eliane. Né? Muito obrigado, Dona Eliane, pelo que a senhora tem feito aí, me ajudando nas minhas competições, nas competições dos garotos aí do projeto social. Gostaria de agradecer também aquelas pessoas que realmente torcem pela gente, né? Eu sempre costumo ficar vendo nos comentários lá do Facebook, pessoas que acompanham nosso trabalho, que acompanham nossa trajetória, e eu falo que quando a gente chega para entrar num tatame para lutar, que passa um filme e a gente pensa em cada um de vocês naquele momento. E também gostaria de agradecer a cada criança daquele projeto social da cidade de Ervalha. Eu gostaria de falar que vocês moram aqui no meu coração e às vezes essas medalhas aqui, às vezes a gente nem luta pela gente, né? A gente quer mais tentar ser exemplo para vocês. E até mesmo para essas crianças aqui do projeto social aqui do Reduto e do Santo Amaro, que tem o Cleito na coordenação, que tem o Davi, que vocês, empresário, vereadores, até mesmo a prefeita, vá lá, faça uma visita, você vai ver quão bonito e o quão difícil é. E as pessoas que trabalham com crianças carentes e trabalham com projeto social, eu costumo dizer que a gente faz isso por amor, porque não é por dinheiro. Então, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer, Nilton. Muito obrigado mesmo pela força e que Deus abençoe cada pessoa que estiver vendo essa reportagem.